Sejam muito bem-vindos à aula prática do nosso mês muito especial sobre inteligência emocional. Então, a gente falou sobre emoções e trabalho na aula debate e trouxe algumas percepções importantes para vocês, e essa é a aula prática. Então, na aula prática de hoje, eu trouxe uma cliente que eu atendi, trouxe o caso dela para a gente poder discutir, e trouxe também uma ferramenta que é o POMES. Tá? O POMES, para quem já se formou no método Coaching de Atitude, sabe que é o teste que a gente usa de perfil de humor, né? Perfil de estado emocional. Como identificar, como desenvolver, como aprimorar o desenvolvimento de todas as pessoas a partir da percepção emocional. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar um pouquinho o insight dessa cliente. Então, quem já se formou comigo sabe que a gente sempre tem um relatório, né? Então, a gente faz um relatório com a cliente, é uma cliente recente até, não peguei uma cliente muito antiga, e trouxe as discussões que nós fazemos no início da sessão para começar a explicar esse caso para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, a sessão é perfil emocional e perguntei para ela como é que ela tinha passado, né, de uma sessão para outra, e ela falou: eu passei bem, tenho procurado agir mais pontualmente, sem tanto no calor da emoção, mas deixando para o outro dia para dar uma controlada nas emoções. Tem outra coisa que me incomoda muito, que é a malícia junto com a desobediência, né? Então, tá falando aqui de insubordinação. Eu tive um chefe que me fez muito mal no passado e eu era muito nova, não sabia lidar e ele era muito maldoso. Eu fico sempre muito preocupada, né, com o tipo de pessoa que ele é. Eu posso abrir um processo, mas eu não posso falar a minha opinião. A empresa não demite ninguém se não tiver algo materializado. Então, quem nunca, né, viveu esse tipo de situação? Então, o tempo inteiro vocês vão lidar com esse cenário, porque a gente tem problemas de relacionamento o tempo todo. Tá? E aí a grande questão e o motivo de eu ter trazido essa cliente, né, foi para mostrar para vocês que, por ela ter tido um problema com o líder dela, ela tinha uma postura muito amena, muito amistosa, muito fofa, muito generosa com todo mundo. E isso, né, foi fazendo com que os liderados dela não construíssem um respeito para ela como líder. Tanto é que a gente começou a conversar sobre isso em sessão, e aí eu trouxe essa reflexão para ela: como resgatar a hierarquia na relação com uma colaboradora. Por quê? Porque ela foi ficando muito amiga, muito legal, muito fofa, né, com essa colaboradora, e quando ela chamava atenção, a colaboradora ficava arredia, ficava arisca. E isso acontece muito quando a gente estabelece uma relação de amizade com quem é nosso liderado. Então, o ponto, né, que eu quero trazer para vocês, a percepção que eu quero trazer para vocês é exatamente essa, do quanto vocês precisam trabalhar, né, o cliente de vocês, para ele entender qual é o papel que ele exerce. Um papel de líder, ele não pode ser amigo de todo mundo, ele precisa ser líder, tá? Mas as pessoas podem separar, podem, mas você, como líder bem desenvolvido, vai conseguir separar. O seu colaborador vai? Na maioria das vezes não. Então, por isso, é importante ter bastante cuidado com esse tipo de postura, tá? E aí, o teste que eu apliquei nela para identificar o perfil emocional foi o POMES, tá? Que é o teste que eu quero trazer para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender. O POMES, ele é um teste de identificação do seu perfil emocional, tá? Então, ele vai medir o seu combustível emocional. Então, ele é um termômetro emocional criado pelo McNair e pela equipe dele, que é a equipe de pesquisa, em 1987. Então, qual que é o objetivo do POMES? É avaliar a variação do humor individual e coletivo situacional. Então, é do momento. Então, ele serve tanto para você aplicar no seu cliente, quanto para o cliente aplicar com o time dele, para ele extrair qual é o perfil emocional do time dele. Combinado? E as indicações são para identificar, regular, acompanhar e ajustar mudanças de humor de líderes e suas equipes, para acompanhar e ajustar cargas de atividades
e para contribuir para o processo de adaptação e desenvolvimento de capacidade de enfrentamento e resolução de problemas, tá? Então, qual que é a forma que a gente vai utilizar para fazer a aplicação do POMS? Antes de mostrar a aplicação dele, eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Deixa eu mostrar aqui o resultado. Peraí. Então, vou mostrar para vocês o resultado desta cliente. Então, o POMS, ele vai te perguntar uma série de emoções, né? Um monte de emoções, e ele vai trazer... Tá aparecendo a tela para vocês? Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Ele vai fazer uma série de perguntas, né, de emoções, para poder avaliar o estado de humor em nível de tensão, tá? Tá aqui embaixo, bem pequenininho, ó. Nível de tensão, nível de depressão. Não entenda depressão aqui como a patologia, entenda depressão como tristeza profunda, tá? Porque no coaching a gente não avalia a patologia. Raiva, vigor, fadiga e confusão, tá? Então vejam só o estado dela. Ela tem, o azul é o perfil do atleta, é o perfil ideal, e o vermelho é o perfil dela. No perfil ideal, a gente tem um nível 11 de tensão e o dela tá 17. Um nível 1 de tristeza e o dela tá 10. Quando você vai dar devolutiva para o cliente, você dá desse jeito também, tá? Você tá com nível 4 de raiva e com nível 10 de raiva e o ideal é 4. Você está com um nível 19 de vigor e e o ideal é 29. Você está com um nível 9 de fadiga e o ideal é 4. E você está com um nível 11 de confusão e o ideal é 1. Diante desse cenário, o que você aprende? Você sempre vai perguntar, tá? O que o cliente aprende antes de fazer os seus comentários. Por quê? Porque se você fala antes, você interfere. E quando você interfere, o cliente acaba tendo uma visão a partir da sua visão. Então, sempre o que você aprendeu? No caso dessa cliente, ela colocou: eu não me vejo uma pessoa triste, não me percebo assim. E essa questão da confusão, na verdade, eu também não me percebo assim. Mas eu acho que estou tentando fazer muita coisa na minha vida e isso vai causando mais confusão. Às vezes eu penso no trabalho, na crise, no futuro e fico preocupada. Então vejam, ela está com um estado de humor alterado, mas ela não se percebe assim. E isso é um problema, tá? Que tipo de intervenção a gente vai fazer com um tipo de cliente desse, né? Você vai fazer intervenção de percepção emocional, né? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. O que eu propus para ela? Eu não propus ferramenta nenhuma. Eu propus, ó, treino de inteligência emocional. O que tem tirado a minha energia, me deixando confusa e tensa? Eu pedi para ela só perceber o que no dia a dia dela tem tirado o vigor, deixado ela confusa e aumentado o nível de tensão. Por quê? A partir disso é que a gente vai conseguir fazer um trabalho, né? A partir da percepção dela é que você vai conseguir fazer um trabalho. Entendem? Então, ó, como bônus, vou até mostrar aqui para vocês, ó, filosofando. Muitas vezes eu coloco o cliente para refletir sobre o que significa ser líder. Então, como ele quer crescer, ela quer crescer profissionalmente, ela precisa entender o que é ser líder para ela. Porque a falta de definição do que é ser impede ela de ter e fazer, tá? Então, esse é um conceito super importante que eu queria trazer para vocês a reflexão. Agora, vou ensinar para vocês como que aplica o POMS, porque é a ferramenta desse mês. Então, tá aí para você baixar, tá? O arquivo do POMS. Se você quiser saber mais sobre isso, faça o curso de formação no método Coaching de Atitude, porque é ele que vai ensinar todo o contexto de como aplicar, em que momento aplicar, tá bom? Mas aqui eu vou explicar porque vocês podem aplicar esse teste de maneira isolada, tá? Não precisa aplicar o teste somente no momento durante o processo de coaching. Ele é muito útil para você também aplicar em situações para medir
um time, então você vai fazer um trabalho corporativo e vai medir o humor do time todo, você pode aplicá-lo e assim por diante. Combinado? Então, primeira coisa, né? O POMS ele tem todo esse quadro aqui de emoções, tá vendo? Ó? Então, tem todas essas emoções, sentimentos, comportamentos, tá tudo aqui. E aí você vai falar para o cliente, fulano, então você vai fazer o seguinte, anota aí, 0 igual a nada, olha aqui, ó, tá vendo em amarelo? 0 igual a nada, 1 igual a pouco, 2 igual a mais ou menos, 3 igual a bastante, 4 igual a extremamente. Você vai pensar nos últimos dias, tá? Como você se sentiu nos últimos dias e me falar. Cada emoção que eu for te dizendo, você vai me falar. Se é nada, se você não sentiu nada, se você sentiu pouco, mais ou menos, bastante ou extremamente. Peça para o cliente falar a palavra e não o número. Por quê? Falar a palavra também é terapêutico. Embora o coaching não é terapia, né? Ele perceber, né? Ele tomar consciência de que ele está bastante amargurado é importante. Beleza? E aí, na medida que ele for respondendo, você vai colocar os números aqui. É papum, passa ou repassa, tá? Quando chegar no final, automaticamente já vai fazer o gráfico aqui embaixo. Esse gráfico aqui é o que você vai analisar junto com ele, ó, tá vendo? No caso dessa cliente aqui, já é uma cliente diferente da outra, olha como que o gráfico dela está absurdamente alto. Então, o nível de tensão, ó, de 10, que é o ideal, o dela tá 29. De tristeza, que é 1, o dela tá acima de 29. De raiva, que é 5, o dela tá acima de 29. E aí, naturalmente, o vigor dela vai cair, vai baixar, tá? Fadiga, a mesma coisa, o ideal é 4, o dela tá lá em cima no 24. Confusão, o ideal é 1 e tá lá em cima. Então, essa cliente aqui, ela precisa de um trabalho de inteligência emocional quase que força-tarefa, tá? Então, essa é a ferramenta de hoje. Apliquem em vocês, apliquem em alguém que não seja o seu cliente primeiro, para você treinar, dar devolutiva. O que a pessoa vai fazer com isso? Treino, primeira coisa, percepção, tá? E aí vai lá naquela aula sobre inteligência emocional, que a gente falou dos pilares, autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social, porque o caminho para treinar a inteligência emocional e melhorar esse quadro é exatamente esse. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da aula prática. Mandem as dúvidas e as perguntas aqui nos comentários e vamos transformar o mundo juntos. Um beijo, até a próxima. Tchau!